questão aqui, a questão 171. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetro quadrado de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Essa é a chamada Lei de Moore, né? A referência aí, ele colocou Pocket, hífen Lynch. Considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Que era aquela que ele tinha colocado lá no início da questão. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que a gente vai reparar esquematizando essa questão da forma que ela tem que ser esquematizada. A gente vai reparar que a gente vai chegar a dois conteúdos que são conteúdos bem presentes no ensino aí, no ensino médio, tá? A gente vai reparar isso de forma muito natural. Só que eu já queria pedir aí para você deixar seu like, né? Como combinado nos outros vídeos. Deixa seu like até agora, para o que você viu até agora, confiando de que eu vou entregar para você exatamente o que eu pretendo, o que eu prometo, que é o entendimento desse tipo de questão, desde a sua interpretação até a elaboração de um processo para que a gente chegue no resultado correto, beleza? Se eu não entregar isso, você chegar ao final do vídeo, dá um dislike, beleza, e coloca aí no comentário, olha Luiz, você cometeu tal erro ou a tua metodologia não está tão boa por esse motivo, beleza? Combinado? Então vamos lá, vamos para a resolução e vamos aqui fazer o seguinte, esquematizar a questão primeiro. A questão não é tão complicada, mas a gente precisa esquematizá-la, beleza? Então vamos anotar aqui coisas que são primordiais. Ele coloca aí no enunciado, facilmente lido, que em 1986, é o primeiro dado, nós tínhamos lá 100 mil, então ó, 100 mil é assim, né? 100 mil transistores numa área, ocupando uma área de 0,25 centímetros quadrados. Ou seja, eu tinha aqui, ó, transistores centímetros quadrados, ok? Só que esse número, pessoal, a gente pode melhorar e melhorar bastante. Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Vamos lá. 100 mil é 10 à quinta. E dividir um número por 0,25 é a mesma coisa que multiplicá-lo por 4. Então nós temos assim, ó, 4 vezes 10 à quinta transistores por centímetro quadrado. Alguém pode dizer assim, Luiz, mas isso é lógico, né? Isso é muito fácil. Mas então qual é o meu objetivo de colocar isso? É simplesmente o seguinte, pessoal. Quando ele fala aqui, ó, e a densidade de transistores é o número de transistores por centímetro quadrado e não por 0,25 centímetro quadrado. Beleza? Então, essa é a primeira história. Aí ele diz o seguinte, que pela lei de Moore, a cada 2 anos, então vamos colocar aqui, ó, a cada 2 anos, então em ele coloca, né? O número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Beleza, então em 1988, qual era a minha densidade? Era de 8 vezes 10 à quinta transistores por centímetro quadrado. Por quê? Porque dobrou. Ok? Agora, pessoal, veja, que tipo de conteúdo a gente vê que é uma sequência de números e que a cada etapa ou a cada termo, essa quantidade, essa sequência apresenta um termo que é dobrado, ou seja, duplicado em relação ao termo anterior. É um APG. Então aqui a gente está falando num APG, então já deixa eu colocar aqui. Isso aqui é um APG de ordem
ou melhor, de razão igual a 2. Ok? Por quê? Porque dobra. Agora, e quais são os seus termos, né? Então é importante a gente ver isso aqui, ó. O primeiro termo é a densidade lá, ó, 4 vezes 10 à quinta. O segundo termo, 8 vezes 10 à quinta. E por aí vai. E aí, veja a pergunta que ele faz. Inclusive, deixa eu até apagar essa chave aqui e colocar uma chave maior para justamente caber nesse nosso raciocínio o termo geral, que é o AN, né? O AN, ele diz assim, olha, eu quero que nesse ano, que a gente ainda não sabe se foi atingido ou não, 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado. Agora, pessoal, o que é 100 bilhões? Se você montar aí 100 bilhões, da mesma forma que eu montei os 100 mil, você vai chegar numa quantia que é de 10 elevado a 11 transistores por centímetro quadrado, tá bom? Então, aqui é tudo densidade. Beleza. Aí veja, ele quer saber qual o ano. Então, pessoal, a gente começa por uma PG. Resolvendo essa PG, a gente deve chegar a esse resultado. E a gente vai ver que tem um outro conteúdo aqui que já foi dado uma dica, inclusive, no enunciado, que é o uso de logaritmo decimal. Mas, beleza, a gente trata do logaritmo depois. Primeiro vamos estabelecer aqui a sequência lógica do que nós temos que fazer. Beleza? Então, vamos lá. A gente quer encontrar a IN. Aí lembra que na PG, o termo geral, o AN, ele é igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes a razão elevado a n menos 1. E aí vamos aqui, ó, substituindo valores. O AN, 10 a 11. O A1, 4 vezes 10 a quinta. A razão, 2. E o número de termos a gente não sabe, né? É o nosso problema a ser resolvido. Então, 2 elevado a n menos 1. Beleza. Se eu quiser calcular esse 2 elevado a n menos 1, basta que eu passe o 4 vezes 10 à quinta para o outro lado. Então, eu vou ficar assim, ó, 10 elevado a 11 dividido por 4 vezes 10 à quinta. Aqui fica, eu acredito, bem simples de ver, que eu tenho 2 elevado a n menos 1 igual a 10 à sexta, quando eu faço a divisão ali de potências de mesma base, dividido por 4. Ok? Aqui entra uma coisa bem interessante. É uma função, é uma equação exponencial. A operação inversa é o logaritmo. E eu vou botar um logaritmo aí, pessoal, de base 2 de início, tá? Então, se eu aplicar o logaritmo de base 2 em ambos os membros, eu vou ter isso aqui, ó, n menos 1 igual ao logaritmo na base 2 desse número aqui todo, ó, 10 à sexta dividido por 4, tá bom? E aqui entra a teoria de logaritmo. Como é que a gente faz aqui, ó? A propriedade, ó. N menos 1 igual a logaritmo na base 2, tá? Tudo aqui na base 2. De 10 à sexta menos logaritmo na base 2 do 4. Okay? Então, uma divisão de logaritmandos representa uma subtração de logaritmos, beleza? A gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. Então, esse é o segundo conteúdo que eu falei para vocês aí que no ensino médio a gente vê bastante, né? Beleza? Então vamos em frente aqui. Tá. Eu vou colocar aqui o n menos 1 novamente, ó. Então n menos 1 igual. Esse logaritmo na base 2 de 10 à sexta eu vou representar assim, ó, 6 vezes logaritmo de 10 na base 2. E o logaritmo de 4 na base 2, bom, isso dá 2. Certo, pessoal? Porque 4 é 2 elevado ao quadrado. Joga o quadrado para frente, fica logaritmo de 2 na base 2, que dá 1, vezes 2, dá 2. Beleza? Agora, como que eu vou resolver isso aqui? Ó? Logaritmo de 10 na base 2. Poxa, nós temos uma informação que é o inverso disso, que é o logaritmo de 2 na base 10. Portanto, a gente vai buscar mudar a base do logaritmo para a base 10. Isso aqui vai ficar assim, ó, n menos 1 é igual a 6 que multiplica, aí nota isso aqui, ó. Vou mudar para a base 10. Log de 10 na base 10. Opa, apareceu um 16, né? Log de 10 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Note que quando o logaritmo é na base 10, eu não preciso colocar a base, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 6 vezes
Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Logaritmo de 2 na base 10, ele falou no enunciado que é 0,3. Menos 2. Ora, se eu pegar e multiplicar 6 por 1 dá 6, dividido por 0,3, isso dá 20. 20 menos 2, n menos 1 é 18, e o n é 19. Ok, pessoal? Então, nós encontramos um n de 19. Ou seja, a gente tem de A1 até A19. Observem isso, né? Porque se o n é 19, esse cara aqui, ele é o A19. Beleza? Só que a gente não pode perder de vista o que ele falou, que é a cada 2 anos. Então, deixa eu grifar isso aqui para vocês entenderem como é importante. Ó. O número de transistores por centímetro quadrado, que se pode colocar em um processador, dobra a cada 2 anos. Então, o afastamento de um termo ao outro significa 2 anos depois. Então, vejam, eu parti lá do 1986, então deixa eu escrever aqui, 1986, e até chegar nesse ano, que é o AN, eu tenho que multiplicar por 2, porque a cada 2 anos, vezes 18. Luiz, mas você não encontrou 19? Não, beleza, eu encontrei que o AN é o A19. Agora veja, entre o A1 e o A19, eu tenho que multiplicar 18 vezes, certo? Ó, entre o A1 e o A2, uma vez. Entre o A2 e A3, mais uma vez e tal. Vocês vão chegar à conclusão que entre o A1 e o AN tem n menos 1 termos, beleza? Então, 2 vezes 18 é 36. Se eu somar 1986 com 36, eu vou chegar em 2022, que é a letra C aqui dessa questão, né? Dessa questão, que significa que no ano de 2022, ou seja, não chegamos ainda, né, lá, a densidade de transistores deve ser de 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado. Beleza, pessoal? Eu acredito aí que tenha conseguido passar para vocês, mas deixa aí no comentário se você entendeu ou se teve alguma passagem aqui que para você ficou meio que obscura. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, forte abraço.